Olá, queridos! Sejam bem-vindos a esse canal, uma jornada que transcende o tempo, um mergulho profundo nas vidas que moldaram a nossa fé. Eu decidi trazer essa série que é muito especial, que eu vou desvendar com vocês a essência e o legado dos personagens bíblicos, não como figuras distantes, mas como homens e mulheres de carne e osso, cujas histórias ecoam nas nossas próprias vidas de maneira extremamente surpreendente. É muito importante que a gente conheça a história dos personagens bíblicos até para a gente entender o contexto histórico e tudo aquilo que a gente vai estudar ao longo dessa jornada de transformação que eu estou dividindo com vocês. E para começar, eu vou falar de um nome que, embora por muitas vezes é ofuscado por gigantes da fé, mas carrega em si a semente do pioneirismo, a beleza da prontidão e a força silenciosa daquele que abre caminhos. Hoje eu quero falar sobre André, um nome que para mim ressoa com um significado ainda mais profundo que vocês vão descobrir no final dessa nossa conversa. Mas afinal, quem foi André, Brenda? Bom, muitos o conhecem como irmão de Simão Pedro, o pescador da Galileia, mas André foi muito mais do que um coadjuvante na história de seu irmão mais famoso. Ele foi o Protocletos, o primeiro chamado. Antes mesmo que Pedro ouvisse a voz do mestre, André já estava lá, com o coração aberto e os seus ouvidos atentos. Imaginem só essa cena, às margens efervescentes do Rio Jordão. Um homem chamado João Batista clama no deserto, anunciando a chegada do Cordeiro de Deus. E entre os seus discípulos, ávidos por uma palavra de esperança, estava André. Ele não era um homem em busca de poder e proeminência. Era uma alma sedenta. André era um buscador da verdade. O Evangelho de João nos pinta um quadro vívido desse momento transformador. João Batista aponta para Jesus e declara: "Eis o Cordeiro de Deus", e André, junto com o outro discípulo, não hesita, eles seguem Jesus. Há uma pureza, uma simplicidade quase que desconcertante nesse ato. Não há questionamentos, não há ceticismo, apenas um reconhecimento genuíno e imediato, uma atração extremamente magnética pela presença divina. E aqui reside a primeira grande lição que André nos oferece: a sensibilidade espiritual, a capacidade de discernir o sagrado no ordinário, de ouvir o chamado divino em meio ao ruído do mundo. André possuía essa escuta aguçada, essa prontidão para seguir a voz do que realmente importava. Ele passa um dia com Jesus, um dia, e esse único dia é o suficiente. A primeira coisa que André faz, impulsionado por uma certeza que transborda do seu ser, é procurar seu irmão, Simão. E suas palavras são de uma convicção arrebatadora. Encontramos o Messias. Percebem a beleza disso? André não guarda a descoberta para si. O seu primeiro impulso é compartilhar, é trazer o outro para a luz que ele encontrou. Ele é a ponte, é o conector. É através de André que Pedro, a futura rocha da igreja, é apresentado a Jesus. E quantas vezes em nossas vidas nós somos chamados a ser essa ponte para alguém, a apresentar Jesus, o Messias, não com grandes discursos e pregações, mas com uma simplicidade de um testemunho vivo e vivido. Mais profundamente, eu quero te contar quem foi André. André nasceu em Betsaida, uma vila de pescadores na Galileia. E ele conhecia a dureza do trabalho, a imprevisibilidade do mar. O seu nome, Andreas, de origem grega, significa viril, corajoso, homem, masculino. E essa coragem se manifestaria lá na frente não apenas na força física de um pescador, mas na audácia espiritual de seguir um caminho desconhecido. Junto com Pedro, Tiago e João, ele formava o círculo mais íntimo de Jesus. Embora os evangelhos muitas vezes coloquem Pedro em destaque, André está presente em momentos cruciais da história. Lembrem-se lá da multiplicação dos pães e peixes, quando a multidão faminta se aglomerava e os discípulos se viam diante do impossível? Então, nesse momento foi André, com um olhar prático e talvez até um pouco cético, que apresentou o menino com 5 pães de cevada e os 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele pergunta. Uma pergunta humana, completamente compreensível. Até eu perguntaria. Mas, no entanto, ele trouxe o pouco que havia.
ele apresentou a semente do milagre. Outro episódio revelador é quando alguns gregos estrangeiros desejam ver Jesus. Eles se aproximam de Filipe, que inclusive é o nome do meu tio, e Filipe, talvez incerto sobre como proceder, recorre a quem? A André. Juntos, André e Filipe levam o pedido a Jesus. Novamente, André ali é o facilitador, aquele que abre portas, que conecta culturas, que entende a universalidade da mensagem de Cristo. Ele não buscava os holofotes. A liderança de André era muito discreta, mas era extremamente efetiva. Ele era aquele homem dos bastidores, aquele que preparava o terreno, que criava as conexões para o extraordinário acontecer. E isso nos leva a refletir sobre os diferentes tipos de chamado e de serviços no reino de Deus, porque nem todos nós somos chamados para o púlpito ou para as grandes multidões. Há uma beleza imensa e um poder transformador no serviço silencioso também, na influência discreta e na capacidade de conectar pessoas à fonte da vida, Jesus, o Rei, o Criador. Após a ascensão de Jesus, a tradição nos conta que André levou o evangelho às terras distantes. Viajou pela Sítia, pela Grécia, pela Ásia Menor, semeando a palavra com a mesma coragem que enfrentava as tempestades lá no Mar da Galileia. André fundou igrejas, discipulou nações, tornou-se, segundo a tradição, o fundador de Sé de Bizâncio, se não me engano, que mais tarde se tornaria a Constantinopla, um dos grandes centros do cristianismo. E como muitos dos primeiros apóstolos, o seu testemunho final foi selado com o próprio sangue. A tradição relata uma morte muito martirizada. André foi morto em Patras, na Acaia. E aqui, amados, nós chegamos a um ponto que transcende a história e se torna um símbolo eterno de devoção e humildade. E muito me emociona falar dessa parte da história de André. André foi condenado à crucificação, mas ele fez um pedido que ecoa através dos séculos. Se considerava digno de morrer da mesma forma que o seu Senhor e Salvador. Que humildade avassaladora! Que reconhecimento profundo da santidade de Cristo e da sua própria condição de servo. Então ele foi amarrado, não pregoado como alguns relatos mostram na história, mas amarrado mesmo, prolongando a sua agonia, mas também a sua oportunidade de testemunhar. Ele foi amarrado em uma cruz em forma de X, a cruz de Cussata, que hoje nós conhecemos como a cruz de Santo André. Aqui está o ponto que eu quero que vocês guardem no mais íntimo do coração de vocês. André não viu a cruz como um instrumento de tortura, mas como um altar de consagração. É o ponto alto da história de André e para mim se tornou um marco e eu quero que você também guarde isso como um marco. Ele transformou o seu cadafalso em público e por 2 ou 3 dias, enquanto a vida dele se esvaía, ele pregou incansavelmente àqueles que o cercavam. Não sobre a sua dor, mas sobre a glória e o amor de Cristo a quem ele servia. Pensem nisso. A maioria de nós, diante da dor, do sofrimento extremo, se calaria, se entregaria ao desespero. Mas André viu ali a sua última e mais poderosa oportunidade de glorificar a Deus. Ele não aceitou seu destino, ele o redimiu, ele o transfigurou. André nos ensina que o verdadeiro discipulado não é sobre evitar a cruz, mas sobre como nós a carregamos e, o mais importante, como permitimos que ela nos transforme e transforme o mundo ao nosso redor. Que perspectiva extraordinária! E que ângulo que desafia nossa compreensão superficial do sofrimento e do sacrifício. André nos mostra que a verdadeira força não está em escapar da dor, mas em encontrar propósito nela, em fazer dela um testemunho vivo do poder redentor de Cristo. Mas, a falar de André, o apóstolo, meu coração também se enche de uma emoção muito particular, porque o nome André carrega para mim um significado pessoal e profundamente tocante. Hoje eu quero dedicar esse primeiro episódio, essa reflexão sobre o primeiro a ouvir o chamado a um outro André, um homem que em sua própria jornada também ouviu um chamado transformador. Eu quero dedicar esse vídeo ao meu pai, ao meu André, um homem que há pouco tempo, aqui mesmo na minha casa, teve um encontro com a palavra de Deus que tocou a sua alma de uma forma nova e poderosa. Ele me ouviu o Espírito Santo, se encantou, se rendeu e hoje está seguindo os caminhos do Senhor com uma dedicação que me enche de orgulho e esperança.
ver essa transformação na sua vida como homem, como pessoa, tem sido um dos maiores presentes que Deus poderia me dar. Eu quero controlar a emoção porque cada vez que eu tento gravar esse vídeo eu me emociono mais e mais. Mas, pai, eu quero te dizer que tem sido um dos maiores presentes que Deus poderia me dar. O meu pai está redescobrindo a força que vem da fé, da paz que excede todo entendimento e a alegria de uma vida alinhada com os propósitos divinos. Assim como o apóstolo André foi o primeiro a levar a boa nova ao seu irmão, o meu pai, do seu modo, tem sido testemunho vivo do poder restaurador do Evangelho para todos que o amam. Pai, que a coragem, a prontidão e a fé inabalável do apóstolo André inspirem os seus passos a cada dia, que você continue a ser esse exemplo de transformação e de busca sincera por Deus. Eu te amo, eu me orgulho imensamente do homem que você está se tornando no Senhor. Que a história do apóstolo André e a homenagem ao meu pai, André, nos inspirem a todos nós a estarmos atentos ao chamado de Deus em nossas vidas, a sermos pontes de esperança e a transformarmos cada desafio em um altar de consagração, que possamos, como André, dizer com convicção: encontramos o Messias, e levar essa verdade ao mundo. Fiquem com Deus, amados, e até o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos a desvendar as riquezas insondáveis dos heróis da nossa fé.